Reportagem do Tribunal de Justiça do Rio, das mordomias lá que eu prometi para vocês. Pode rodar. Do lado de fora do Tribunal de Justiça do Rio, uma das estátuas simboliza a igualdade de direitos. Mas dentro do prédio, a igualdade não passa do andar térreo. As diferenças para os outros servidores do Poder Judiciário já começam no elevador. Neste, só entram juízes e desembargadores. Ao chegar no 10º andar, ao lado da presidência, encontramos um restaurante restrito a desembargadores, juízes e auxiliares. Um funcionário impede a nossa entrada. Ele diz que ali é um local de encontro reservado aos magistrados. Qual restaurante aqui? Aqui. É do desembargador. Com fome de notícia, nossa produção percorre os andares abaixo. Em todos eles encontramos copas, que na prática funcionam como lanchonetes exclusivas dos magistrados e assessores. Não existe controle sobre a quantidade e o cardápio é farto. Basta escolher, é tudo de graça. Croissant de diversos sabores, pão australiano, bolos, pudins, gelatinas, mousses e sucos. Para a maior comodidade das autoridades, garçons ficam de prontidão para atender aos magistrados dentro de seus gabinetes. A fartura também pode ser estendida aos parentes das autoridades. Para o diretor-geral do Sindicato dos Servidores da Justiça, é um verdadeiro banquete com dinheiro público. É uma farra, porque mais uma vez nós vemos que o dinheiro público é usado em benefício de uma classe específica, que é dos magistrados, que se alimentam gratuitamente, comidas e bebidas que são caras, eles não pagam nada por isso, porque quem paga tudo isso é o dinheiro público que é vedado pela moralidade pública. Oficialmente, o serviço é custeado pela Mútua, uma entidade privada mantida pelos próprios magistrados, mas parte do dinheiro é pago pelo Tribunal de Justiça, que repassa a verba pública para a Mútua cobrir os mais variados tipos de despesas. Quase 300 milhões de reais de repasse, independentemente do destino que se dê esse dinheiro, o STF já proibiu o tribunal de fazer repasse de dinheiro público para entidades privadas. E a Mútua dos Magistrados é uma entidade privada, logo não pode receber dinheiro do Tribunal de Justiça. Não há acesso de pessoas comuns a esses restaurantes. Eles ficam por dentro da parte fechada do tribunal, nos corredores, tem que ter autorização para entrar nesse ambiente e lá dentro é bem disfarçado, não é um restaurante, aparece como se fosse uma copa. Quando você entra, você descobre que na verdade é um restaurante com garçons, com comida, bebida, e que são entregues gratuitamente a magistrados, sem qualquer comprovação, sem qualquer pagamento, porque tudo aquilo é pago pelo Tribunal de Justiça. Todos os dias, uma rotina faz parte do cenário em frente aos prédios do tribunal. A fila de veículos de entrega de alimentos. A comida servida aos magistrados vem de fornecedores e empresas de grife. Todo dia. Sai de Teresópolis meia-noite, entrega aqui até 6 horas da manhã. Minutos depois de descarregar, lá em cima, os funcionários já preparam a entrega das saladas de frutas aos homens da justiça. Os fornecedores são restaurantes caros aqui da cidade, comida árabe, salpicão, salada, suco, eu consigo imaginar de lanches, de coisas de qualidade, são fornecidos gratuitamente e não há controle. Apesar de toda essa regalia, de toda a comida à vontade e do restaurante presidencial, cada juiz, cada desembargador ainda ganha em seus salários um auxílio mensal de alimentação, no valor de R$ 1.825. Para que você possa ter uma ideia, esse dinheiro seria suficiente para pagar 25 cestas básicas populares, no valor de R$ 87 cada, ou comprar 45 quilos de filé mignon por mês. A denúncia de fartura no Tribunal de Justiça com o uso do dinheiro público surge na contramão da realidade econômica em que vive o Estado do Rio. O governo passa por uma grave crise, a maior de sua história. Servidores com salários atrasados, descrédito, greves, protestos nas ruas. Governo com baixo índice de popularidade. Segurança, saúde e educação no fundo do poço, diante das instituições fazendo esforços para cortar custos. A miséria e a fome aumentam bem diante do próprio tribunal. Mas lá dentro,
a realidade tem outras cores e sabores. Um pedacinho de paraíso dentro de um estado mergulhado no mais profundo caos. O desembargador Ciro Darlan acha que falta sensibilidade para entender o momento em que vive o Brasil e principalmente o estado do Rio. Eu já me posicionei publicamente contrário a esses chamados penduricários. Eu acho que todo trabalhador ganha o seu salário para pagar a alimentação, para pagar a educação dos seus filhos. E esse bis in idem não se justifica para determinada categoria profissional, como é o caso da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, se nós estamos efetivamente num tempo de crise, temos que rever esse tipo de destinação e fixar um teto salarial e receber dentro desse teto. E com esse teto, utilizar para pagar a nossa alimentação, o colégio dos nossos filhos, como todo trabalhador faz. Eu sempre defendi essa causa. Não sou muito bem visto pelos colegas, porque eu acho que, democraticamente, a gente tem que debater com a população essas condições novas que a crise nos obriga a viver. Recentemente, o SBT Rio mostrou com exclusividade que não é só a fartura que é servida na bandeja. Para garantir a boa forma dos magistrados, a academia de ginástica, que funciona dentro do tribunal, também é mantida com dinheiro público. Nas ruas, a população reage, indignada, à descoberta de privilégios e mordomias na instituição que deveria ser o exemplo de correção. E a Casa da Lei, a Casa da Justiça. Então eu espero que tomara que não seja mais uma decepção para o povo brasileiro. Isso lá fora é inadmissível, ninguém nem pensa num absurdo desses. Aqui ninguém fala nada. A real situação que o Brasil está vivendo, o Rio de Janeiro, eu acho que isso é uma coisa totalmente fora da realidade. E o povo, quando está sofrendo, pede o quê? Justiça. Só que essa é a nossa justiça, né? É de uma casta. A gente vê essa diferença. Só se você somar ali, colocar o vale alimentação que eles recebem por 22 dias úteis, dá R$ 84,00 que o desembargador, que o juiz pode gastar com a sua alimentação diária. Vai ser muito bem alimentado. Não digo aqui que não tem profissional, desembargador e juiz que trabalha muito, que leva trabalho para casa. Evidentemente que tem, muitos que trabalham conforme a lei. Mas esse tipo de denúncia nos dá tristeza, nos dá amargura de verificar num Estado falido que ainda tem esse tipo de privilégio. Nós estamos falando, claro, por exemplo, você tem que ter segurança muitas vezes particular para o juiz, tem que ter carro blindado quando é necessário, porque ele está sofrendo algum tipo de represália. Isso aí não é privilégio, isso é necessidade. Agora, um restaurante assim com cardápio variado, que se pode chegar a qualquer momento, pode se comer o que quiser, enquanto o servidor não está ganhando o mínimo que é a cesta básica, muitas vezes, é triste. A gente faz essa comparação, é inevitável. Olha, a gente pede uma nota para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Fabiano Martinez já está posicionado para falar conosco? Então, por favor, Fabiano, o que disse o TJ em relação a isso, hein? Boa tarde. Oi, Eliane, boa tarde novamente. Olha só, primeiro eu vou começar falando do que o Sindicato dos Servidores diz. Eles estão encaminhando um dossiê ao Conselho Nacional de Justiça. Eles querem que o caso seja analisado com rapidez por conta da gravidade das denúncias apresentadas. Os documentos revelam que não há só mordomias com alimentação e academia, mas também há excesso da frota de veículos disponíveis para juízes e desembargadores. Ao Tribunal de Justiça, nós pedimos nota ao Tribunal de Justiça, mas até o momento não recebemos nenhuma posição, Eliane. Temos que ter um posicionamento, porque é preciso que o Tribunal de Justiça nos explique exatamente de onde vem essa quantia